Núcleo de Telesaúde, Universidade Federal do Maranhão. Então, hoje a gente vai conversar, né, sobre reações rancênicas, concluindo o ciclo de aulas sobre a hanseníase que nós tivemos durante esse ano. Então, nessa aula, a gente tem como objetivos reconhecer os principais tipos de reações rancênicas, identificar os sinais clínicos dessas reações e as possíveis complicações, e estabelecer o manejo adequado e orientar o tratamento inicial na atenção básica. Então, vai ser uma aula bem objetiva, realmente pensando naquele paciente que vai chegar lá na unidade básica de saúde e precisa, né, receber esse manejo o mais precocemente possível. Então, para iniciar, a gente precisa lembrar que as reações rancênicas dentro do cenário da hanseníase constituem emergência médica. Então, são eventos imunológicos que realmente pode trazer um comprometimento sistêmico importante nesse paciente, que inclusive pode levá-lo a óbito. Nesses eventos, a gente tem principalmente a pele e o nervo sendo acometidos, mas também outros órgãos. Daí a importância da gente fazer um manejo o mais precocemente possível desse paciente. Então, aqui a gente pode ter um comprometimento renal, então esses pacientes podem fazer nefrites, evoluir inclusive para um quadro de insuficiência renal. Esse paciente pode desenvolver hepatites, uveites, e além disso, como nesse momento a gente tem um acometimento abrupto de troncos nervosos, então esses pacientes fazem abruptamente neurites, a gente também pode ter instalação de incapacidades físicas assim do dia para a noite. Então, realmente é um quadro que requer, né, uma atenção grande por parte de toda a equipe, não só no que diz respeito ao reconhecimento para diagnosticar esses quadros, mas também para iniciar o mais precocemente possível esse tratamento. Ainda que você encaminhe esse paciente para um serviço de referência, é necessário que nesse primeiro momento, ainda na atenção básica, esse paciente já receba uma prescrição e orientações adequadas. Esse manejo, inclusive inicial, ele vai fazer toda a diferença no resultado desse tratamento e na prevenção de incapacidades. Considerando que a gente tem uma alta prevalência de hanseníase no Brasil e que o Maranhão é um estado hiperendêmico, a gente vê então que os estados reacionais que os estudos colocam, que cerca de mais de 50% dos pacientes acometidos pela hanseníase vão evoluir em um momento ou outro com surto reacional. Então, se a gente, com essa prevalência enorme, tem esse quantitativo todo de pacientes evoluindo com estados reacionais, é claro a gente perceber que aqui a gente tem um grande risco de incapacidades físicas aí nesses pacientes. Mas, enfim, reação, né? Coloquei essa perguntinha aqui, porque às vezes é uma dúvida. Né? Reação, afinal de contas, a quê? De onde vêm essas reações? Na verdade, como eu falei anteriormente, trata-se de um evento imunológico onde a imunidade desse hospedeiro vai responder de forma exagerada aos estímulos antigênicos vindos do Mycobacterium leprae. E o que é interessante a gente lembrar é que esses estímulos antigênicos, eles vão vir tanto do Mycobacterium vivo, como também dos mortos. Daí porque nós temos os estados reacionais acometendo os pacientes, às vezes até antes do diagnóstico, no momento do diagnóstico, durante esse tratamento e até no pós-alta, que às vezes traz bastante angústia para a equipe que acompanha esse paciente, né? Porque muitas vezes a gente dá alta para o paciente, a alta da poliquimioterapia, a alta por cura para o paciente, e dali a 2, 3 meses esse paciente retorna com a gente cheio de intercorrências clínicas. E aí, muitas vezes, o profissional e às vezes até o paciente fica naquela ânsia de voltar ao uso da poliquimioterapia por achar que aqueles sinais clínicos apresentados têm relação com aquela bactéria viva. E, na verdade, não. Na verdade, esse paciente ele fica com uma memória imunológica que pode sofrer uma exacerbação por alguns fatores que nós vamos ver daqui a pouco e que pode fazer com que esse paciente manifeste novas lesões, comprometimento neural, né? E, enfim, dependendo do tipo reacional, do tipo de reação, até comprometimento de múltiplos órgãos. Então, só para a gente relembrar um pouco da imunologia da hanseníase, a gente sabe que operacionalmente a gente tem aqueles pacientes paucibacilares, né, que são aqueles pacientes que têm uma carga de bacilo menor, e aqui nessa classificação operacional eu tenho as formas tuberculoide e aqueles pacientes de morfotuberculoide, que são aqueles pacientes dimorfos, mas mais voltados para o polo tuberculoide. Nesse polo aqui, eu tenho um paciente que tem uma boa resposta imunocelular. Do outro lado, eu tenho
tenho os pacientes multibacilares, e aqui eu tenho as formas clínicas de morfa propriamente dita, né? Os dimorfos vichovianos e os vichovianos. Esses são os pacientes que têm uma carga bacilar maior. E o principal risco para o aparecimento dos estados reacionais é exatamente a carga bacilar mais alta nesses pacientes. Então, já fica claro a gente entender que provavelmente eu vou encontrar maior número de estados reacionais, seja durante o tratamento ou até após alta, nesses pacientes aqui, né, mais voltado para o polo vichoviano. E aí a gente tem dois tipos de reações que podem acometer esses pacientes. A reação tipo 1, que é também chamada de reação reversa, que está muito mais relacionada com a imunidade celular desse paciente. Então eu vou ter uma resposta imunológica exacerbada do tipo celular, tá? E aí a gente vai ver as características clínicas desse evento reacional do tipo 1. E a reação tipo 1, ela vai aparecer principalmente aqui nesses pacientes dimorfos, mas também ela pode aparecer até na forma tuberculoide. É importante a gente lembrar que na reação tipo 1, a gente acaba incluindo também aquele paciente que evolui com o aparecimento abrupto de neuropatia periférica. Às vezes, nem sempre ele vai manifestar lesões, né, de aparecimento abrupto no corpo todo, mas às vezes é aquele paciente que está bem, está fazendo o tratamento e de repente esse paciente faz um pé caído, faz uma mão em garra. Então ele teve um comprometimento neural que aconteceu de forma abrupta. Então eu entendo isso como uma resposta imunológica exacerbada, até pelo início do tratamento mesmo, resposta celular exacerbada, que pode ali comprometer abruptamente troncos nervosos, às vezes até de forma isolada. Esses pacientes a gente acaba incluindo também no grupo de pacientes da reação tipo 1. Já na reação tipo 2, que a forma mais clássica de apresentação é o eritema nodoso rancênico, eu tenho uma exacerbação aqui da imunidade do tipo humoral. Então eu vou ter uma formação exagerada de anticorpos ali no organismo desse paciente. Quem mais vai apresentar reação tipo 2 são os pacientes mais voltados aqui para o polo vichoviano, tá? Então, lembrar que as reações rancênicas, né, tem como principal fator de risco realmente a instabilidade imunológica que pode estar presente aí em alguns pacientes. A gente sabe que a hanseníase por si só, desde a sua manifestação nos indivíduos, ela vai acontecer dependendo do padrão imunológico desse hospedeiro. Então, dependendo do padrão imunológico do paciente, primeiro, ele adoece ou não. E se ele adoecer, dependendo do seu padrão de resposta imunológica, ele vai desenvolver uma das formas clínicas, ok? E a forma clínica que mais vai trazer eventos reacionais é aquela forma clínica onde esse paciente ele tem uma maior instabilidade imunológica, que é exatamente na forma clínica de morfa. E aí, fatores que predispõem ao aparecimento da reação rancênica. Primeiro, lembrar da instabilidade imunológica. Esse certamente é o principal fator, né, de risco aí, fator de predisposição aí para o aparecimento das reações rancênicas. Vacinação, qualquer outro fator que vá mexer com esse sistema imunológico pode ser um gatilho para o aparecimento das reações rancênicas. Então, vacinação de qualquer tipo, quadros febris, né, nesse paciente, a gente vai ter um estímulo ali do sistema imunológico e a gente pode ter o aparecimento de reações rancênicas, co-infecções, e é por isso que a gente deve monitorar o nosso paciente ao longo de todo o tratamento até pós-alta. Então, é muito comum, às vezes, o paciente ele tá bem, tranquilo, e de repente ele chega na unidade de saúde, às vezes até no pós-alta mesmo, cheio de lesões no corpo todo, abrir um quadro reacional. E aí, quando a gente vai fazer a história clínica, a anamnese desse paciente, a gente descobre que, por exemplo, o paciente teve uma gripe, teve qualquer outro processo infeccioso que acabou predispondo aí a abertura do quadro reacional. O alcoolismo, que a gente sabe que interage direto com esse sistema imunológico, parasitoses intestinais, eu costumo dizer que a gente que acompanha os pacientes de hanseníase tem que monitorar essa questão das parasitoses intestinais, tem que fazer o medicamento ali do nosso paciente a cada 3, 4 meses, dependendo principalmente de como é o dia a dia desse paciente, os hábitos, né, as condições de saúde, as condições de saneamento e de higiene que esse paciente tem. Então, a gente precisa estar de olho aí, porque parasitose intestinal é gatilho para alterações imunológicas. Então, esse paciente com parasitose intestinal provavelmente pode desenvolver mais facilmente estado
reacional. As infecções dentárias também um importante fator de risco aí para abertura de quadros reacionais. Por isso, faz parte hoje do protocolo que os nossos pacientes em tratamento de hanseníase, eles devem fazer a avaliação odontológica, né? Em geral, a gente orienta que logo no diagnóstico a gente já mande esse paciente lá para fazer uma avaliação com o dentista lá da UBS. Distúrbios hormonais, como da puberdade, da gravidez, podem favorecer o aparecimento, o parto, né? Ou o estresse advindo de qualquer procedimento cirúrgico também pode ser um fator de risco. E os fatores psicossociais, de uma forma geral, podem predispor o aparecimento dos estados reacionais. E aí, como a gente falou anteriormente, nós temos dois tipos de reações, né? Reação tipo 1 é aquela reação, como a gente já falou anteriormente, que ocorre por uma resposta celular exacerbada ao bacilo por parte do sistema imunológico desse hospedeiro e que vai fazer essa resposta imunocelular exagerada, que vai causar um processo inflamatório agudo do dia para a noite. Clinicamente, eu vou ver um paciente com aparecimento súbito de lesões novas, geralmente eritêmato infiltradas, e as lesões pré-existentes, elas se tornam infiltradas. O paciente geralmente vai ter uma sensação de dor, uma sensação de queimação nas lesões e, às vezes, as lesões podem até ficar assintomáticas. Visualmente, né, a gente observa as lesões eritêmato infiltradas, mas, às vezes, o paciente pode até não ter sintomatologia local. É comum a gente encontrar edemas de extremidades uni ou bilateral e, às vezes, edemas localizados, às vezes, até em locais atípicos, tipo edema periorbitário, né? É comum também a gente encontrar nesses quadros reacionais. Lembrando que aqui a gente tem, em geral, o aparecimento abruptos de neurites. Nós podemos ter uma piora sensitiva motora e autossômica abrupta nesses pacientes, exatamente por conta desse comprometimento neurológico abrupto que acontece. Daí o risco de dano neural associado, né, aqui nesse evento reacional do tipo 1. Por isso, é necessário que a gente inicie precocemente esse tratamento, ainda na unidade básica de saúde. Como falei anteriormente, ainda que eu encaminhe para referência, mas esse paciente ele não pode ficar descoberto sem o uso de imunomodulador. E aí, como é que a gente conduz? Então, esse paciente que chega com quadro clínico sugestivo de reação tipo 1, eu devo iniciar o imunossupressor, que aqui no caso é a prednisona, que a gente vai fazer em doses realmente imunossupressoras, 1 miligrama por quilo dia, tendo também a opção de fazer a dexametasona 0,15, a gente calcula 0,1 por quilo dia, principalmente naqueles pacientes, né, que já têm hipertensão ou diabetes, porque a dexametasona ela vai trazer menos efeitos metabólicos do que a própria prednisona. Então, a gente tem a opção de fazer as duas drogas. Agora, o importante, a gente precisa fazer a dose imunossupressora. Não adianta aqui o paciente chegar com um quadro agudo de reação tipo 1 e eu dar um cheirinho de corticoide. Tipo, meu paciente tem 60 quilos e eu vou fazer 20 miligramas de corticoide para ele. E ainda fracionar, né? Muitas vezes a gente pega, né, recebe pacientes que o colega até iniciou a corticoterapia, mas faz uma corticoterapia fracionada nesse paciente. Que aí a gente reduz a ação imunossupressora e aumenta a chance de efeitos colaterais. Então, aproveitar para lembrar que aqui esse corticoide ele deve ser prescrito sempre em dose única, tá? Que a dose é dependente do peso desse meu paciente e que essa medicação ela deve ser tomada pela manhã, geralmente a gente orienta após o café da manhã, no máximo até 9 horas da manhã, para acompanhar ali aquele ciclo circadiano, tá? Que todos nós conhecemos. Inicia essa dose e aí a gente reavalia esse paciente ali com 8, 15 dias. E vamos proceder com desmame lento e gradual. Em geral, a gente pode retirar 10 miligramas a cada 15 dias, conforme a regressão dessas lesões reacionais e a melhora neural. Lembra que aqui no estado reacional eu não vou olhar só a lesão da pele. Eu preciso monitorar os nervos periféricos também para poder decidir com relação a esse desmame aqui, tá? Então, em geral, a gente vai retirar 10 miligramas a cada 15 dias e quando a gente chegar na dose de mais ou menos 20 miligramas, e eu gosto mais de falar que ao invés de quando a gente chegar em 20 miligramas, mas quando a gente chegar na metade da dose, que é o ideal para aquele paciente, comece a desmamar mais lentamente. Como assim, Celijane? Por exemplo, se eu tenho um paciente que tem 60 quilos, eu vou começar com 60 miligramas dia de corticoide, de prednisona no caso. Então, são 3 comprimidos de 20 miligramas após o café da manhã. Revejo meu paciente dali a 15 dias. As lesões regrediram. Vi aqui pela avaliação neurológica simplificada que o comprometimento neural está
tudo sob controle. Então, eu já consigo fazer o desmame desse corticoide. Se estava 60, eu coloco 50 miligramas. Com 15 dias, eu reavalio esse paciente novamente. E aí, vou procedendo com esse desmame. Quando esse paciente que chegou com a dose inicial, 60 miligramas, chegar à dose de 30 miligramas, eu posso começar a fazer esse desmame 5 miligramas a cada 15 ou 30 dias. Eu não preciso ter pressa quando eu chegar na metade da dose daquele paciente. Então, gente, esse paciente chegou na metade da dose, eu já desmamo com mais tranquilidade. Vou tirando 5 miligramas ali a cada 15 ou 30 dias. Lembra que é doença imunológica, que às vezes o paciente está evoluindo muito bem, está regredindo as lesões, eu estou fazendo desmame a cada 15 dias, e às vezes o paciente adoece. É uma cárie dentária que apareceu, né? É uma vulvovaginite que apareceu na mulher, e aí eu posso ter aí uma piora do estado reacional. Então, quando esse paciente volta para mim, ao invés de eu continuar reduzindo a dose, às vezes eu preciso retornar para a dose anterior. Então, eu até coloquei uma interrogação nessa orientação que tem, inclusive, no PCDT de 2022, né? Que a gente vai retirando a cada 5 miligramas, enfim, quando chega com 20 miligramas. Mas lembra que isso é uma orientação geral e que, na verdade, a gente vai fazer esse desmame de acordo com cada paciente. O fato é que nós vamos manter esse tratamento por um período mínimo de 6 meses, tá? Mas na prática, a gente sabe que isso é bem mais duradouro, né? Sobretudo nos pacientes da forma clínica dimorfa, que são aqueles que têm uma maior instabilidade imunológica. Lembrar que a gente precisa fazer a avaliação da função sensitivo-motora a partir da avaliação neurológica simplificada, antes da corticoterapia e durante todo o tratamento. Agora sim, é interessante que quando esse paciente, no primeiro momento que ele chegue com estado reacional agudo, em geral, a gente não vai conseguir, naquele primeiro momento, fazer logo essa avaliação neurológica. O ideal é que a gente inicie essa corticoterapia para dar essa melhorada e aí sim, já faz a avaliação neurológica para a gente monitorar e ver realmente que repercussão neurológica a gente teve aí diante desse evento reacional. A avaliação neurológica simplificada, ela continua sendo a principal ferramenta para a gente acompanhar esses pacientes, né, principalmente por conta das intercorrências neurais e para fazer a prevenção de incapacidades. Temos ainda a opção de fazer pulsoterapia endovenosa para aqueles casos recalcitrantes, aqueles pacientes realmente que não respondem ao tratamento ambulatorial. Muitas vezes é porque esses pacientes têm algum fator de risco que mantém aí esse sistema imunológico instável. Sempre pesquisar nesses pacientes de difícil controle, né, do manejo do estado reacional, se não tem co-infecção. Então, é sempre bom a gente estar fazendo essa investigação, que isso pode estar sendo responsável pela dificuldade na gente fazer o manejo, né, estabilizar imunologicamente esse paciente. E aí a gente tem sim a opção de internar esse paciente, fazer o pulso de metilprednisolona, que aí a gente pode fazer 1 grama por dia, 3 dias consecutivos, né, diluir ali no soro fisiológico, e aí a gente faz 3 dias consecutivos, repete de 15 a 30 dias. Depois que a gente estabilizar esse paciente, o ideal é a gente manter, né, a corticoterapia oral ali com acompanhamento ambulatorial. Então, lembrar que esses pacientes que acompanham, né, e são submetidos à corticoterapia, a gente deve obedecer a um protocolo onde a gente vai ter que fazer o monitoramento da função neural desses pacientes a partir da avaliação neurológica simplificada. Vamos ter que monitorar peso, glicemia e pressão arterial por conta de todos os efeitos colaterais que podem advir aí dessa corticoterapia em altas doses. Prevenir a disseminação do estrongiloide stercoralis, né, fazendo a prescrição de antiparasitário. E aqui eu vou mais longe, não só o estrongiloide stercoralis, mas todos aqueles parasitas que fazem o ciclo de Loss, né, que passam ali pelo pulmão e corre o risco de fazer com que esse paciente desenvolva a síndrome de Leufer, já que a gente vai imunossuprimir o paciente. Então, lembrar de prescrever para esses pacientes ou a ivermectina ou o albendazol, que a gente pode fazer, né, o albendazol 400 miligramas, um comprimido à noite, 5 dias seguidos, porque a gente já faz a cobertura aí da giardia também. Se eu pensar só no estrongiloide, eu faço 3 dias seguidos, mas lembrar que isso faz parte do protocolo. Não tem como eu iniciar a corticoterapia em dose imunossupressora sem entrar com o antiparasitário. Fazer a prescrição de antiácidos, e aí a gente vai ver o que a gente tem na unidade de saúde. Em geral, a gente tem o omeprazol,
omeprazol, né, os bloqueadores da bomba de próton, e aí a gente pode lançar mão. Prevenir osteoporose, prescrevendo cálcio e vitamina D para todos os pacientes que usam corticoide por um período igual ou superior a 1 ano. E se é um paciente de grupo de risco para osteoporose, eu já inicio essa reposição logo de início. Para minimizar o retardo de crescimento em crianças, a gente vai incentivar a atividade física, vamos pedir uma avaliação com endócrino, então acompanhar essa criança de perto. Prevenir glaucoma e catarata, então vale a pena a gente encaminhar para avaliação com oftalmologista, avaliar e investigar focos infecciosos, a gente está imunossuprimindo esse paciente, então é um paciente que tem que ser acompanhado de perto, gente. Inclusive, é uma coisa que a gente sempre recomenda às unidades básicas de saúde. Esses pacientes que fazem uso de corticoterapia, ainda que eles venham conosco aqui na referência, eles precisam ser acompanhados quinzenalmente ou, no máximo, mensalmente pela equipe da unidade básica de saúde. Esses pacientes, dependendo da localidade, eles não conseguem chegar aqui todo mês para a gente na referência. E até pela demanda, a gente nem conseguiria ver todo mundo mensalmente. Então, esse acompanhamento mais de perto, isso é de responsabilidade da unidade básica de saúde. O paciente ele vem para a referência para a gente fazer as orientações, né, alinhar condutas nas intercorrências, mas esse acompanhamento ele precisa estar acontecendo aí de perto com vocês. Então, a cada 15 dias, a cada 30 dias. Solicitar rotineiramente hemograma completo, a glicemia, triglicerídeo, o perfil lipídico, na verdade, de uma forma geral, função renal desse paciente, parasitológicos de fezes e, na verdade, prescrever o antiparasitário, né, gente? De início, e se é um paciente que vai ficar fazendo a corticoterapia, a gente tem que repetir esse antiparasitário a cada 3, 4 meses, independente do parasitológico, certo? Complicações que a gente pode ter por conta da corticoterapia. Diabetes e hipertensão, né? Então, os distúrbios metabólicos são os principais, de longe. Monitorar sempre o açúcar e a pressão arterial. Se tiver aumento, a gente vai entrar com a medicação para esse paciente. Então, não adianta a gente, vamos suspender o corticoide porque o açúcar do paciente aumentou, né? Como às vezes acontece. O paciente chega muito grave aqui porque foi suspenso o corticoide porque o açúcar aumentou. Só que assim, se eu vou suspender o corticoide, eu vou reagudizar o estado reacional. Estado reacional pode fazer comprometimento grave para esse paciente. Então, a gente tem sempre que estar levando em consideração aquela relação risco-benefício. Então, eu posso fazer o hipoglicemiante, né? Tentar baixar esse açúcar desse paciente. Vou apressar um pouco mais o desmame do corticoide, mas suspender em 100% esse corticoide não vai ser a saída. Porque eu vou criar um outro problema para o meu paciente, tá? A mesma coisa para hipertensão. Osteoporose, a síndrome de Cushing, por isso a gente precisa estar pesando esse paciente, acompanhando direitinho. Catarata, gastrite úlcera péptica, por isso a fazer o protetor gástrico. Agravamento de doenças oportunistas, então manter essa vigilância. Acne cortisônica, quadros psicóticos, pseudotumor cerebral, né? Importante para aquele paciente que está usando corticoterapia, que começa a fazer cefaleias de repetição, vertigens, né? Síncopes. Então, fica atento para a possibilidade de pseudotumor cerebral. Nós tivemos recentemente um caso, inclusive, numa adolescente, paciente fazendo uso de corticoide, né, com quadro de cefaleia, foi no neurologista, e aí essa paciente foi diagnosticada com pseudotumor cerebral. É raro, mas a gente precisa estar monitorando, porque pode acontecer. Então, gente, é valorizar a sintomatologia do paciente, é ouvir esse paciente, valorizar e investigar. Lembrar que a gente tem essas complicações, e aí, para diagnosticar as complicações, a gente precisa ouvir esse paciente, né? Precisa fazer, né, de cada encontro com esse paciente uma oportunidade realmente de investigar possíveis efeitos colaterais. E o mais grave de todos é a supressão do eixo hipotálamo-hipófise suprarrenal. Por isso que a gente não pode suspender de vez esse corticoide. A gente vai sim proceder com desmame lento e gradual, né, até o momento certo de suspender essa medicação. E as condições para o desmame do corticoide, nós já sabemos, vai ser a melhora dos sintomas e sinais clínicos, né, da reação e a avaliação da função neural. Então, lembrar que reação tipo 1, principalmente, né, como é uma exacerbação de imunidade do tipo celular, anda juntinho com neuropatia periférica, né? Então, eu preciso realmente monitorar as duas coisas. Eu vou olhar a pele do paciente, eu vou observar se eu tive regressão daquelas lesões eritemato-infiltradas, mas eu também preciso ver essa avaliação neurológica simplificada. Como é que está evoluindo aí essa função neural do meu paciente, tá? Para eu, então, decidir pelo desmame do corticoide. Então, não tem como a gente fazer desmame do corticoide em um paciente em estado reacional sem verificar a avaliação neurológica simplificada, tá? Essa é a principal ferramenta que nós temos. Já na reação tipo 2, o
que nós vamos ter é uma resposta imunológica do tipo humoral exacerbada. Os fatores precipitantes praticamente são os mesmos da reação tipo 1. A forma de apresentação clínica mais clássica da reação tipo 2 é o eritema nodoso, onde esse paciente vai evoluir com aparecimento brusco de nódulos subcutâneos, eritemato dolorosos, disseminados geralmente no corpo todo. Isso é um dado importante. Aqui na reação tipo 2, eu vou ter uma formação exagerada de anticorpos. Anticorpo vai se ligar a partículas antigênicas, formando o que a gente chama de imunocomplexos. Imunocomplexos circulantes começam a se depositar em diversos órgãos. Então, esse paciente pode ter comprometimento, por exemplo, de rim, de fígado, né, de diversos órgãos. Por isso, a gente costuma dizer que a reação rancênica do tipo 2 ela é uma doença sistêmica realmente, grave, que precisa realmente ter um manejo mais precocemente possível. Então, aqui eu posso ter a mão reacional, dactilite, artrite, hepatites. De sintomas gerais, como eu tenho uma doença sistêmica, o paciente vai apresentar febre, artralgia, mialgia, dor óssea, edema periférico, adenomegalias de diversas cadeias, inclusive. Então, é importante a gente verificar isso para fazer o diagnóstico diferencial, inclusive da reação tipo 1 para a reação tipo 2. Na reação tipo 1, geralmente o paciente vai chegar com lesões no corpo, mas ele chega, do ponto de vista do estado geral, bem, né? Não é um paciente que tem sintomatologia sistêmica. Já na reação tipo 2, às vezes eu olho o paciente, não vejo nem tanta lesão, porque os nódulos são mais palpáveis do que visíveis, mas é um paciente que chega, do ponto de vista sistêmico, ruim, com o estado geral comprometido, com uma sintomatologia sistêmica aí bastante vasta. O comprometimento inflamatório dos nervos periféricos pode acontecer também. Além disso, eu posso ter comprometimento, né, do globo ocular, fazendo irite, episclerite, comprometimento de testículos, né? Então, o paciente pode fazer orquite, comprometimento renal, enfim, comprometimento sistêmico. Laboratorialmente, eu vou encontrar sinais inflamatórios, marcadores inflamatórios todos alterados nesse paciente. Então, eu tenho VHS e PCR altos, proteinúria, hematúria, leucocitose com neutrofilia, inclusive, tá? Então, é um quadro que, se a gente não estiver bem atento, né, e esses pacientes, eles chegam muito nas urgências, então, sempre, né, perguntar, né, esses pacientes que chegam com esses quadros inflamatórios agudos, sempre investigar tratamentos pregressos, né, para hanseníase, porque, inclusive, às vezes, o eritema nodoso, a primeira manifestação dele é a febre e o comprometimento sistêmico. Depois, a gente vai ter o aparecimento dos nódulos. Então, sempre ficar atento aí, principalmente quem trabalha em unidades de pronto atendimento. E eu falei para vocês que a apresentação mais clássica da reação tipo 2 é o eritema nodoso, que é mais ou menos isso aqui, né? Eu vejo o paciente, não olho muita coisa, né? Algumas hiperemias na pele, mas quando eu palpo, eu percebo as nodulações subcutâneas dolorosas. E é claro, em geral, esse paciente já chega falando que tem febre. Mas a gente tem outras apresentações, né? A gente tem, por exemplo, o eritema nodoso necrotizante, onde esses nódulos vão infiltrar de tal ponto que eu vou ter uma exulceração no topo desses nódulos, tá? Então, é o que a gente chama de eritema nodoso necrotizante. Posso ter também o quadro de eritema polimorfo, onde eu não tenho os nódulos propriamente ditos, mas eu tenho placas eritemato infiltradas, né? Fazendo um quadro aí de paniculite, às vezes também, que pode ser inclusive localizado, e nada mais é do que uma variante da reação rancênica tipo 2. E temos o fenômeno de Lúcio, né, que é a apresentação clínica mais grave aí da reação tipo 2 na hanseníase, né? E nós, cada vez mais, estamos fazendo diagnósticos de hanseníase a partir de eventos reacionais do tipo fenômeno de Lúcio. Nós tivemos aí, ao longo do ano de 2024, eu acho que 4 ou 5 pacientes que foram diagnosticados aqui em São Luís, em unidades de saúde de alta complexidade, porque internaram com esse quadro de vasculite, né, grave, e na verdade eram pacientes aí com hanseníase vichoviana sem o diagnóstico, tá? Então precisamos ficar atentos, porque esses pacientes, eles estão aí nos nossos municípios. Então lembrar que os nódulos subcutâneos, eles são muito mais palpáveis do que visíveis, então eu olho, não vejo muita coisa, eu tenho que passar a mão nesse paciente para eu perceber essas nodulações, tá? Por isso, como eu falei anteriormente para vocês, esses quadros de febre de origem desconhecida, né, principalmente no nosso meio, um estado hiperendêmico como o nosso, a gente tem
tem que colocar lá uma interrogação e pensar em hanseníase como diagnóstico diferencial, tá? Isso é importante principalmente para os colegas aí infectologistas, reumatologistas. Inclusive, esses pacientes podem ter algumas provas reumáticas alteradas. O próprio FAM pode vir alterado nesses pacientes. Então, todo eritema nodoso que extrapola membros inferiores, obrigatoriamente a gente tem que pensar em hanseníase. Eritema nodoso que extrapola membros inferiores, até que se prove o contrário, é hanseníase. Então, merece uma investigação para excluir tal diagnóstico. Na reação tipo 2, eu falei para vocês, a gente também pode ter essa apresentação de paniculite, né? O paciente ele não vai fazer aquelas nodulações clássicas, nem nodulações exulcerando, mas ele vai fazer aquelas placas enduradas, quadros de paniculite mesmo. Não, nem sempre aqueles nódulos clássicos que a gente costuma observar mais rotineiramente. E a conduta? Como é que a gente trata a reação tipo 2? Bem, na reação tipo 1, a gente viu que nós vamos tratar com a corticoterapia, 1 mg por quilo de peso. Eu quero imunossuprimir, eu quero resolver a resposta imunológica exacerbada do tipo celular. Aqui na reação tipo 2, um dos principais mediadores imunológicos que estão alterados aqui é o fator de necrose tumoral, tá? Então, eu tenho uma resposta imunológica exacerbada do tipo humoral. Então, a droga de eleição aqui, para eu acalmar esse organismo aqui, é a talidomida, que eu vou fazer na dose de 1 a 4 comprimidos por dia. Se eu não tenho como fazer talidomida, e aí a gente vai ver as situações, né, que eu não posso fazer a talidomida, eu vou fazer a prednisona na dose de 1 mg por quilo, ou a dexametasona, naquela dose imunossupressora, só que eu vou precisar associar com a pentoxifilina ou então com a clofazimina. Por que pentoxifilina? Porque a pentoxifilina, ela age também inibindo o fator de necrose tumoral. Qual é o grande problema da pentoxifilina? O tempo de ação dela é muito lento, enquanto a talidomida é rápido, eu vejo um efeito rápido. Se eu começo a talidomida hoje para um paciente com eritema nodoso, provavelmente em 2 a 3 dias esse paciente já está praticamente sem lesões reacionais. E aí eu já começo até a fazer um desmamezinho. A pentoxifilina eu preciso de pelo menos 30 dias, tá? Então é realmente um efeito bem lento. E alguns pacientes realmente não vão responder a esse tratamento alternativo de corticoide com pentoxifilina. E eu acabo tendo que fazer realmente talidomida, tá? A outra opção é associar o corticoide com a clofazimina. E para associar com a clofazimina, para tratamento da reação tipo 2, eu tenho que fazer altas doses da clofazimina também. Isso é ruim porque nem todo paciente também vai tolerar doses altas da clofazimina. Lembra que a clofazimina é uma droga que está presente lá na poliquimioterapia também, que tem uma ação anti-inflamatória. E aí a gente pode utilizar ela aqui também no tratamento da reação tipo 2. A droga realmente de eleição é a talidomida. Em caso de neurites associadas, eu vou ter que imobilizar o membro afetado desse paciente. Isso serve também para aquela neurite da reação tipo 1, então imobilizar. E aqui eu vou ter que obrigatoriamente usar corticoide na reação tipo 2 todas as vezes que eu tiver comprometimento neural. Então, reação tipo 2, droga de eleição, talidomida, beleza. Mas se meu paciente tiver comprometimento neural, eu tenho que associar sempre o corticoide. Sempre vou associar também o corticoide se, além da neurite, eu tiver também comprometimento de outros órgãos, tipo nefrite, orquite, orquiepididimite, e todas as vezes que eu tiver as variantes de eritema nodoso necrotizante, fenômeno de Lúcio. Então, todas as vezes que na reação tipo 2 eu tiver as variantes de eritema nodoso necrotizante, fenômeno de Lúcio, além da talidomida, eu tenho que fazer o corticoide. Lembrar de monitorar sempre a função sensitivo-motora, fazer também o desmame da talidomida e do corticoide, conforme a resposta terapêutica, avaliando esse paciente, tanto do ponto de vista do tegumento, a pele desse paciente, mas lembrar que eu tenho que fazer a avaliação neurológica simplificada também. Então, eu tenho que programar e realizar as ações de prevenção de incapacidades. Todas as vezes que eu associar talidomida com corticoide, eu preciso fazer um antiagregante plaquetário, né? Que a gente utiliza ali no ambulatório, o AS, na dose de 1 comprimido por dia, para fazer a profilaxia para tromboembolismo. E lembrar que, para mulheres em idade fértil, o ideal, o que fala o protocolo, é que eu não devo usar talidomida.
Porém, em algumas situações, e a gente sabe que no nosso estado nós temos várias, existem mulheres em idade fértil que não vão responder ao tratamento alternativo de corticoide com pentoxifilina. Aí o que eu vou ter que fazer? Vou ter que fazer talidomida. Para essas mulheres, eu tenho que fazer obrigatoriamente pelo menos 2 métodos contraceptivos. Em crianças, o PCDT, ele de 2022, inclusive, não de 2020, o de 2022, ele não recomenda o uso de talidomida para menores de 18 anos. Então, a gente orienta que isso seja avaliado clinicamente. Sempre verificar a relação risco-benefício. Quando a gente fala criança aqui, a gente tem que lembrar que a gente precisa considerar o peso. Então, às vezes, é um menino aí de 16 anos que tem 60 quilos, né? Então, a gente já usa a talidomida com mais tranquilidade. Lembrar que a pentoxifilina ela está contraindicada para menores de 18 anos. Então, menores de 18 anos não devem utilizar a pentoxifilina. Um dado interessante é que, assim, a talidomida, se você for olhar a bula dela, não está lá dizendo que ela é contraindicada para menores de 18 anos. O PCDT de 2022, né, gente? Leia 2022 aqui, por favor. O PCDT de 2022, ele diz o seguinte, que ele não recomenda. Por quê? Porque lá na bula, né, não traz nenhuma observação assim com relação a esse público menor de 18 anos. Então é por uma questão de prudência. Diferente da pentoxifilina, que lá está dizendo que é contraindicado para menores de 18 anos. Então a gente sabe que de fato nós temos muitos pacientes aí menores de 18 anos que utilizam a talidomida, a gente monitora clinicamente esses pacientes e graças ao nosso bom Deus nunca tivemos problema nenhum. Mas é lembrar que a gente precisa estar atento aqui a esses pacientes. E o que o PCDT de 2022 propõe para a gente como esquema, né, de tratamento para as crianças com reação tipo 2? Corticoide, 1 miligrama por quilo dia, associado com a clofazimina, seguindo esse esquema. 1,5 a 2 miligramas por quilo, 3 vezes por dia no primeiro mês, e aí você segue esse esqueminha aqui, tá? Lembrando de não ultrapassar a dose de 300 miligramas dia. Então, assim, na atenção básica, né, vocês conseguem fazer o manejo desses estados reacionais. Aquele paciente que não responde, que você está fazendo o tratamento e está evoluindo com estado reacional reentrante, é mandatório você encaminhar esse paciente para os serviços de referência. E aí, quais são as contraindicações formais para o uso da talidomida? Claro, mulheres gestantes, nem pensar. Mulheres em idade fértil, né, que não estejam utilizando pelo menos 2 métodos contraceptivos. É contraindicado. Então, gente, as mulheres que estão em idade fértil e evoluem com eritema nodoso grave e não respondem ao esquema de corticoide com a pentoxifilina, a gente vai precisar fazer a talidomida. Para isso, geralmente, o que a gente faz? Uma ultrassom, prescrever um contraceptivo hormonal ou indicar o uso do DIU para essa mulher e mensalmente ela precisa comparecer trazendo beta-HCG para a gente, tá? E usar também métodos de barreira, usar lá a camisinha. Lembrar que a gente entende, por mulher em idade fértil, todas as mulheres que tiveram a menarca. Então, às vezes, tem aquela paciente que vem acompanhado pela mãe, é uma adolescente, né? E a mãe, ela fica meio angustiada pelo fato de ter que entrar com contraceptivo para a filha, que nem vida sexual ativa tem. E aí, a gente precisa orientar para essa mãe que, independente dessa vida sexual, né? Por estar na idade fértil, obrigatoriamente, por um protocolo, essa menina precisa fazer o método contraceptivo, tá? Em geral, a gente caminha para o gineco, para a gente ficar mais tranquila, para ficar mais tranquilo nessa prescrição. Lembrar que eu tenho que fazer 2 métodos contraceptivos, sendo pelo menos um método de barreira. O beta-HCG mensal e semanal no primeiro mês. Isso é uma orientação aí do PCDT. Usar a pentoxifilina de 8 em 8 horas mais o corticoide como alternativa para as mulheres em idade fértil. Porém, gestante, além de não poder usar de forma nenhuma a talidomida, eu também não posso utilizar a pentoxifilina. E aí realmente é um quadro angustiante, porque a gente precisa tentar controlar isso aí com o corticoide. As mulheres gestantes que nós tivemos com eritema nodoso, nós acompanhamos essas mulheres internadas, né, no setor de alto risco, juntamente com o obstetra, tá? E claro, esse parto foi um parto prematuro. Efeitos colaterais da talidomida: teratogenicidade, né, de longe é o mais importante, que ninguém pode esquecer, né, de forma nenhuma. Sonolência, que às vezes até é bom para alguns pacientes. Tem paciente que, inclusive, quando a gente começa a fazer o desmame da talidomida, sente falta, né, desse efeito aí da sonolência. E é interessante, por conta dessa sonolência, às vezes tem pacientes que quando a gente vai retirar realmente de fato a talidomida, eles desenvolvem distúrbio do sono, tá? Então, às vezes é necessário a gente caminhar esse paciente
paciente para um especialista, para entrar com uma medicação, para tentar equilibrar isso, para que a gente consiga tirar a talidomida, gente. Não vamos também negligenciar a queixa do paciente. Eu já recebi pacientes aqui na referência que estavam estáveis do ponto de vista imunológico, não tinha mais eritema nodoso, mas eram pacientes dependentes da talidomida por conta da questão do sono mesmo. E aí a equipe queria tirar a talidomida. Mas tirar simplesmente a talidomida tira a qualidade de vida também do paciente. Então tem que ver o que está acontecendo com esse paciente, pedir ajuda para outros colegas especialistas, a gente entra com uma droga para tentar equilibrar esse ritmo de sono do paciente para que a gente consiga tirar a talidomida mais tranquilamente. Cefaleia, irritabilidade, aumento do apetite, vertigens e parestesias, secura da mucosa oral e nasal, é muito comum os pacientes reclamarem sobre isso. Urticárias, exantema e xerodermia são mais raras. Náuseas, vômitos e constipação intestinal. Desses aqui, na nossa prática, gente, o que a gente encontra muito? Sonolência, praticamente 100% dos pacientes fazem. E a gente encontra constipação intestinal. Esses pacientes, a grande maioria deles, observa uma diminuição aí do trânsito intestinal. Tem uma dificuldade, alguns até mais. Diminuição da libido e TVP. Por isso que, principalmente quando esse paciente faz talidomida associado com corticoide, a gente precisa prescrever o AS para esses pacientes. Então, gente, só para a gente recapitular, reação tipo 1, pacientes com placas eritemato-infiltradas do dia para a noite no corpo todo, geralmente associado com neurite. É um paciente que não tem sintomatologia sistêmica, geralmente não tem febre, não tem queda do estado geral. Esse paciente eu vou prescrever prednisona ou dexametasona em dose imunossupressora, certo? E aí o que eu vou fazer? Protetor gástrico, omeprazol em jejum. Prescrever o albendazol à noite, pelo menos ali 3 dias. Em geral a gente faz 5, porque já pega giardia, ok? Monitorar a função neural desse paciente, fazer a avaliação neurológica e proceder com desmame lento e gradual. Na reação tipo 2, o paciente chegou com eritema nodoso. É só o eritema nodoso clássico? Não tem ulceração, não tem vasculite associado? É só o eritema nodoso clássico? Não tem comprometimento de outros órgãos? Não tem neurite? Faço talidomida. Ah, mas é uma mulher em idade fértil, não posso fazer talidomida. Vou fazer o corticóide associado com pentoxifilina, ok? É uma criança e um menino de 10 anos que está fazendo o eritema nodoso. Vou fazer a clofazimina associado com a prednisona, com o corticoide, certo? Naquele esqueminha, né, que está lá pronto no PCDT para vocês, né, darem uma buscada assim todas as vezes que precisar. Lembrar que no receituário desses pacientes com eritema nodoso de reação tipo 2, que vocês prescreverem talidomida com prednisona, obrigatoriamente vocês têm que botar AS, tá, gente? Não esqueçam disso, por favor. Se for mulher em idade fértil, beta-HCG mensal e o contraceptivo. E para finalizar, né, aqui já chegando às nossas considerações finais, lembrar que as reações rancênicas é uma doença imunológica, é um quadro realmente de difícil manejo. Lembrar que eles acontecem durante o tratamento, mas eles podem acontecer até 2, 3, 4 anos após a alta desse paciente. Então, lembrar que todo paciente que teve alta do tratamento da hanseníase chegar na tua unidade de saúde com queixas de lesões dermatológicas, a primeira hipótese tua é pensar em estado reacional pós-alta. E aí, pelas características clínicas, você vai classificar se é reação tipo 1, reação tipo 2. Lembrar que nas duas situações você pode ter neurite associada. Então, é claro que você aproveita para ver como foi o tratamento com a poliquimioterapia desse paciente. É lógico que a gente faz essa avaliação também. Mas a nossa primeira prescrição vai ser pensando no estado reacional. Se pensarem em doença ativa em um paciente que já teve alta, vocês vão encaminhar para o serviço de referência. Lembra que essa decisão de precisar retratar esse paciente tem que ser no serviço de referência, beleza? Então, é doença imunológica, tem um momento certo para começar o tratamento, que precisa ser o mais precocemente possível, mas não tem o tempo exato de finalizar esse tratamento aqui, porque é doença imunológica e muita coisa pode interferir aí no sistema imunológico desse hospedeiro. É um tratamento prolongado, muitas vezes de difícil controle e, como a gente falou, pode ocorrer antes, durante e após o tratamento com a poliquimioterapia. O tratamento desses fenômenos é de fundamental importância, é considerado uma emergência médica, então não dá para marcar na referência, agendar na referência o paciente com estado reacional, tá? Então eu preciso de imediato entrar com a medicação para tentar estabilizar o quanto antes
imunologicamente esse paciente. Até porque as reações, elas são as principais causas de incapacidades e deformidades na hanseníase, que tanto fortalece o estigma, né, que ainda existe aí relacionado à hanseníase. Então, gente, aqui a ordem é reagir rápido, né, para salvar nervos, funções, salva vidas, né? Então a gente precisa reconhecer, iniciar o tratamento imediatamente e sempre que julgar necessário, encaminhar para o serviço de referência, ok? Então, mais uma vez, agradecer a oportunidade. Tem dúvidas sobre o assunto abordado? Conheça o aplicativo Sofia, respostas sobre procedimentos clínicos, ações de saúde e processos de trabalho. Você também pode acessar pelo site http://sofia.telesaude.ufma.br e não esqueça de se inscrever em nosso canal e seguir as nossas redes sociais.